Então, a gente vai fazer uma análise econômica, certo? Num programa de TV de um canal de notícias, ok? E a gente vai dizer que o desemprego baixo é ruim. Pra quem? E que o salário médio do trabalhador aumentar também é ruim. Mas isso é um absurdo. Não importa, a gente vai dizer que a taxa de desemprego atual tá baixa demais. A ideia não é que todo mundo tenha trabalho? Acabar com o desemprego? Depende. A ideia é de quem? Como assim? Bom, a ideia de quem está desempregado é essa. A de um governo também deveria ser. Mas e dos patrões? Quem está pensando nos patrões? Eles mesmos? O mercado? A bolsa de valores? Do que você está falando? Se tem menos gente desempregada, fica mais difícil conseguir colaboradores. Funcionários. Não vem com essa palhaçada de colaborador pra cima de mim, não. Daqui a pouco tá falando budget em vez de orçamento e desligado em vez de demitido. Não importa. Mas aí as empresas acabam tendo que oferecer salários maiores para conseguir funcionários. Mas não é esse o objetivo? Maiores salários para os trabalhadores? Certamente não é o dos donos de empresa. Mas a gente não é dono de empresa. Mas é jornalista, trabalha numa empresa? Entendo. Mas qual a justificativa? Que taxa de desemprego baixa e renda média alta gera inflação. Então a gente tem que lutar para ter gente desempregada e que quem está empregado ganhe pouco dinheiro? Basicamente é o que a gente vai dizer. E que tal a gente pedir demissão para ajudar a economia? Tá maluco? A gente fala isso pros pobres, pra gente não. Entendi. Engraçado que quando a inflação cai, ninguém fala que é para as empresas saírem empregando e pagando mais, né? Não importa. Eu lembro de uma vez que o leite teve uma produção recorde no país e eles até jogaram fora e o governo comprou uma parte para as empresas não terem prejuízo nem o preço baixar demais. Ou seja, a oferta e procura, essas coisas só funcionam quando é para ferrar com a gente. Não importa. Só fico tranquilo que ninguém aprovaria uma ideia dessa. A gente está com emprego talvez demasiadamente forte. E eu explico por quê. Em janeiro de 2024, a taxa de desemprego estava em 7,6%. Se a gente compara com abril de 2021, que é o pico recente, o desemprego estava quase em 15%. Então, houve uma queda basicamente pela metade do desemprego. Esta é uma ótima notícia quando a gente está olhando do ponto de vista do trabalhador. Ele precisa de uma vaga, precisa de uma ocupação e de renda. Só que isso pode gerar um impacto negativo na economia, especialmente quando a gente olha aqui, ó, em janeiro de 2014, foi quando o Brasil teve, na série histórica, o menor desemprego por este recorte da PNAD. Era 6,5%, a gente está em 7,6%. Está bem pertinho do menor desemprego recente da história. Quando o desemprego cai tanto assim, o Banco Central alerta que os salários começam a subir, começa a faltar trabalhador no mercado e as empresas começam a pagar mais. Em janeiro, a renda média das pessoas que tinham uma ocupação estava em R$ 3.078. Em janeiro de 2022, exatamente 2 anos antes, a gente estava com 2.754. Tradies have definitely pulled back on productivity. They have been paid a lot to do not too much in the last few years, and we need to see that change. We need to see unemployment rise. Unemployment has to jump 40-50%, in my view. We need to see pain in the economy. We need to remind people that they work for the employer, not the other way around. I mean, there's been a systematic change where employees feel the employer is extremely lucky to have them, as opposed to the other way around. So it's a dynamic that has to change. We've got to kill that attitude, and that has to come through hurting the economy.